farei uma breve explicação sobre como personalizar o software com as informações da revenda. Para isso, precisa destes 3 arquivos. O primeiro é o instalador do software, obtido em nosso site. Não há um instalador específico para revenda, pode utilizar aquele distribuído no site mesmo. O segundo é o arquivo Softhouse. É um arquivo incluso no instalador, mas que usaremos para modificá-lo. O terceiro é a imagem que aparece na tela de abertura. Ele pode estar no formato JPG, GIF, ou PNG. Neste exemplo peguei uma imagem aleatória, só para testarmos. Você poderá criar uma imagem elaborada, com o nome do sistema, e dados da sua empresa. Vamos editar o arquivo de configuração. Este arquivo é distribuído na área de revenda do site. O arquivo é aberto no bloco de notas, e inicialmente ele está igual ao que acompanha o instalador do sistema, contendo os dados de nossa empresa. Nesta primeira seção, estão os dados que aparecerão dentro do programa. O primeiro campo é o software, nele informe o nome do programa. Eu inventarei um para nossa demonstração. O segundo é a empresa, você deve informar o nome da sua. Depois o telefone. Este quarto é o título, que aparece no topo da tela principal do programa. A seguir, o CNPJ da empresa. Uma observação importante, ele é usado para gerar vínculo criptográfico, para o cupom fiscal eletrônico de São Paulo. Se você mudar, precisa cadastrar sua empresa na Cefaz, e gerar você mesmo o vínculo, usando seu CNPJ e seu certificado digital. O próximo campo é o texto promocional, ele aparece no rodapé da tela principal do programa. Se não quiser que apareça nada, pode deixar em branco assim. Ou colocar o texto que deseja. Para finalizar esta seção, você verá um último campo, com um nome menos intuitivo, MSLD. Este campo permite ativar a mensalidade. Ele vem com um ponto e vírgula na frente, e estando assim, a mensalidade fica inativa. Para ativar você pode remover este ponto e vírgula. A próxima seção que veremos, serve para modificar o instalador do software. Para que funcione, naturalmente, o arquivo de configuração tem que estar na mesma pasta do instalador, como está acima. O primeiro campo é o nome do programa. Evite usar cedilha e acentos, o programa de instalação não consegue ler eles corretamente. O mesmo vale para o segundo campo, que é o nome da empresa. No terceiro, informamos a pasta de instalação. Vou indicar que será instalado na pasta BSL, e em uma subpasta Gestão, sem acento. É bom evitar espaços, cedilha, e acentuação. Para criar subpastas, use a barra invertida, como está aqui. O campo seguinte é o nome do programa, do próprio executável. Nosso programa já usa um nome bem genérico, mas se você acha relevante, pode alterar isso também. Farei um teste modificando ele. Por fim, o último campo é o site da empresa. Se não tem, pode deixar em branco também. Além destas 2 seções que vimos, você verá que existem várias outras. Na verdade, uma para cada estado brasileiro. Estas seções servem para configurar as informações do responsável técnico pelo software. Estas informações são usadas na emissão de nota eletrônica.
Elas são exigidas apenas em alguns estados, por isso notará que apenas alguns possuem os campos preenchidos. Esta informação existe, porque caso o programa faça consumo indevido do serviço, a Cefaz pode entrar em contato com o desenvolvedor alertando. O consumo indevido ocorre quando há uma rejeição no envio de uma nota, mas ocorrem tentativas sucessivas de reenviar esta nota, com o mesmo erro, sem corrigir. Isso pode ocorrer tanto por mau uso, o usuário tentando enviar de novo e de novo, como também, por algum problema no transmissor de notas que existe no programa. Você não é obrigado a modificar estes dados, mas como eles vão aparecer no XML da nota, é recomendável que o faça. Além disso, se a Receita entrar em contato conosco, sobre um problema num cliente seu, dificilmente poderemos identificar quem é, para solucionar o problema. Vou salvar e fechar. Com isso, concluímos o necessário para personalizar. Agora vou instalar o programa, para ver o resultado. Note que no título já está o BZL Gestão, nome que demos ao sistema, e a pasta de instalação BZL. Aqui temos o software instalado, com o nome que demos, e a tela de abertura personalizada. O software foi instalado na pasta BZL, subpasta Gestão. E o programa está com o nome que escolhemos. Ao entrar, veja que os títulos estão com o nome que escolhemos. E no canto inferior direito, o texto promocional. Vou ativar uma licença, usando um código teste que criei. Para que possamos controlar a mensalidade, é importante que você entre no botão Mais, no canto superior esquerdo, e depois, em Sobre o software. Nesta tela, você deve anotar pelo menos os 8 primeiros caracteres, ID do sistema. Se quiser pode anotar tudo, mas os 8 primeiros são essenciais, e você deve ter um controle deles, pois cada base de dados tem um ID diferente, e o código gerado para mensalidade é exclusivo de cada base de dados. Ou seja, sem esta informação, não consegue gerar código de mensalidade para seus clientes. O botão Ativar licença ainda aparece, para que possa ativar os códigos de mensalidade. Ao clicar ele pedirá o código, e também mostra a validade da licença atual, que está em 1899 porque ainda não inserimos nenhum código. Vou fechar o sistema e entrar de novo, vamos ver o que acontece. Ele já entra solicitando o código, e se não informar ele será encerrado. Para criar este código podemos usar o próprio programa. Para isso, é necessário executar o programa com parâmetros específicos. Isso é meio óbvio, mas você não deve fazer o que vou mostrar aqui na frente do cliente. Em vez disso, você pode já deixar um pendrive com os atalhos preparados, uma vez que o programa sempre será instalado no mesmo local.
Assim o cliente não saberá como você fez o processo, mesmo que esteja ao seu lado. Então vamos lá, vou mostrar como criar um atalho com os parâmetros de personalização de revenda. O programa está na pasta bin, no caminho onde foi instalado. Clico com o botão direito do mouse, seguro, arrasto, solto e escolho criar atalho aqui. Agora clico com o botão direito nele, e em propriedades. Aqui onde consta o caminho completo do programa, em destino, vou adicionar 3 parâmetros na frente do caminho que já existe. Dou um espaço e digito revenda, mais um espaço e digito gerar, mais outro espaço e digito gravar. 3 parâmetros, revenda, gerar, e gravar. Clico em aplicar, e em OK. Atalho criado, vamos abrir e ver o que acontece. Abrindo o programa com estes parâmetros, ele monta uma interface de revenda, com 2 seções. A primeira, configurações de mensalidade, serve para configurar a mensalidade no banco de dados. O primeiro campo é a mensagem, que aparece quando a mensalidade está próxima de vencer, ou já venceu. O parâmetro validade, entre colchetes, será substituído pela data de validade da mensalidade. O segundo campo determina com quantos dias de antecedência o sistema deve começar a exibir esta mensagem. Caso deixe zerado, ele só mostra quando vencer. Ajustarei para 10 dias. Por fim, o terceiro campo, obrigar conexão, serve para determinar se o programa deve se conectar à internet, para verificar a data atual. Se marcado, quando o sistema precisar checar a validade da mensalidade, ele conecta-se ao nosso site, para descobrir a data. Já se estiver desmarcado, ele vai usar a data do computador. Naturalmente, o ideal seria marcar este campo, para que o usuário não desrespeite a mensalidade alterando a data do computador. Porém, isso obriga o usuário a ter internet para usar o programa. Se ele não tem, ou se sua internet é instável, pode ser interessante deixar desmarcado. Terminando a configuração, clique em gravar. Como indiquei antes, a configuração é gravada direto no banco de dados, então esta etapa tem que ser feita no computador do seu cliente. A segunda seção, gerar código de mensalidade, é a que você usará para criar os códigos, que fornecerá para seus clientes, para atualizar sua mensalidade. Nesta seção, o primeiro campo é tipo de código. Ele admite 2 opções, definir validade, e cancelar mensalidade. Vamos começar testando definir validade, que é usado para renovar a mensalidade. O segundo campo é o ID da base de dados, nele deve informar apenas os 8 primeiros caracteres, que você obteve na tela, sobre o sistema, como vimos agora há pouco. E por fim, temos a data de validade, da nova mensalidade. Definidos os 3 campos, pode clicar em Gerar, para criar o código. O código gerado aparece em vermelho, no último campo. Vamos usar ele no sistema. Ativação feita. E ele deu o alerta, porque a data é de apenas 6 dias à frente, mas eu configurei o alerta para avisar com 10 dias de antecedência. Ao abrir o sistema, ele também deve mostrar o alerta. Vamos testar uma data maior.
Agora não há mais alerta, pois ajustei para 21 dias à frente. Pode ocorrer a situação onde você precise cancelar a mensalidade. Vamos então gerar um código de cancelamento. Em tipo seleciono cancelar mensalidade. A validade, nesta situação, representa a validade do código em si. Ele só poderá ser usado até esta data. Vou gerar o código e usar ele no programa. Porém, há mais um passo que preciso fazer. Fecho o programa e altero o arquivo de configuração, que está na pasta Configura, dentro do caminho de instalação do programa, que no meu caso é a pasta BZL, subpasta Gestão. Lembra daquele parâmetro de mensalidade? Pois é, vou colocar o ponto e vírgula na frente de novo. Agora o programa não tem mensalidade, e como sua licença já foi ativada, o botão Ativar licença sumiu. Vamos supor que você precise ativar de novo a mensalidade, basta fazer o caminho contrário ao que fizemos agora. Altere o arquivo de configuração, e retire de novo o ponto e vírgula da frente do parâmetro de mensalidade. Lembrando que precisa reabrir o programa, para ter efeito. Como eu cancelei a mensalidade, farei a configuração de novo, e clico em gravar de novo. E aí, novamente gero um código para a mensalidade, e aplico ele no programa. É um processo simples, e sempre será do mesmo jeito. Na primeira vez você define e grava a configuração, e depois passa a gerar códigos. O processo todo foi este que mostrei, porém uma coisa que deve se atentar, é que a configuração você grava no computador do cliente, mas o código pode ser gerado fora dele, no seu próprio computador, por exemplo. Pensando nisso, existe a possibilidade de separar esta tela em duas partes, vou mostrar. Para isso, vou criar outro atalho. Neste usarei 2 parâmetros, em vez de 3. Digito, espaço revenda, espaço gravar. É bem parecido com o outro, mas sem o gerar. Agora clico em aplicar, e em OK. Ao abrir este atalho, note que ele só tem os campos relativos à configuração. São os mesmos da interface completa. Agora, vamos fazer outro atalho. Este terá os parâmetros revenda e gerar. Digito, espaço revenda, espaço gerar. Uma das vantagens de não deixar espaço no caminho de instalação do programa é esta. Se houvesse espaços, você precisaria colocar o caminho completo do programa entre aspas, desta forma que estou mostrando. Mas como nossa configuração criou um caminho enxuto e sem espaços, não precisamos disso. Agora, vamos testar este último atalho. Veja que este tem apenas a interface, para gerar código, a mesma da tela completa. Então é isso, você pode escolher a forma de trabalho que for mais conveniente, mas independente de qual prefira, leve os atalhos já criados dentro de um pendrive, ou num HD externo. Você pode fazer eles no seu computador, copiar para o pendrive e levar no cliente, para que ele não veja você fazer. E lembrando mais uma vez, configurar mensalidade deve obrigatoriamente ser feito no computador do cliente,
pois a configuração fica dentro do banco de dados. Já gerar código, não necessariamente precisa ser no computador dele, pode ser no seu, você só precisa ter o ID da base de dados do cliente. Caso você abra o programa no computador do cliente, ele captura o ID direto da base de dados, então pode ser útil para caso você tenha esquecido de anotar.